Fazemos parte dessa etnia, adoramos, enfim, divulgar essa etnia. Parabéns, portanto, a todos no Brasil e no mundo que fazem parte dessa etnia, que foi o terceiro povo a chegar no Brasil e que merece realmente um respeito muito grande. Parabéns a todos vocês. Deus los bendiga sempre. Obachá. Bom, obrigado, Edu, pela presença. Se fica rapidinho, já estamos encerrando o Placar Transamérica. Até a próxima semana. Até a próxima. Obrigado a você que acompanha o Placar Transamérica. Repeteco às 18h30, amanhã a partir do meio-dia ao vivo aqui, TV Transamérica. Valeu. Olá, amigos e telespectadores da TV Transamérica. Estamos com mais um programa Verdade Expressão ao vivo, diretamente aqui dos nossos estúdios, canal 59, TV aberta, ou então você pode acompanhar o programa pelo Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade Expressão e também pelo verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco pela timeline da transmissão no Facebook, mandando a sua pergunta, seu comentário, ou então pelo nosso WhatsApp, no 41 99613 3677. Vai aparecer para você aí na tela. Hoje recebemos um vereador aqui de Curitiba para falar um pouco aí da nossa cidade, aí, quais os rumos aí da nossa cidade aí para os próximos 2 anos. Temos eleição daqui 1 ano e meio, então temos muito assunto para conversar aqui com o vereador Pier Petruzziello. Pier Petruzziello, que é líder do governo na Câmara Municipal de Curitiba, é advogado, pós-graduado em gestão pública e direito administrativo. Foi eleito pela primeira vez em 2012 com 6.132 votos e reeleito em 2016 com 7.868 votos. Ele acumula as funções de líder do PTB e, como falei, líder do prefeito, líder do governo na Câmara Municipal. E é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele também foi candidato o ano passado, em 2018, a deputado estadual, foi bem votado, obteve 31.158 votos e foi um dos 5 candidatos mais votados em Curitiba. É o terceiro suplente em sua coligação. Boa noite, vereador Pier Petruzziello, você que é colega aí de profissão nosso, é uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade Expressão. Boa noite, uma honra é toda minha, Rafael. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você para poder falar um pouco aí da nossa cidade, do nosso Curitiba. Antes da gente entrar nos temas da nossa cidade, eu gostaria que você falasse o porquê você foi parar na política, com qual incentivo, o porquê de você seguir essa carreira política. Na realidade, eu acho que isso nasce na nossa adolescência, né? Quando eu tinha meus 14, 15 anos, já militava politicamente no colégio, sempre gostei de fazer política. Gostava de conversar com os professores, gostava do papo depois de sala de aula, sempre gostei de história, sempre gostei de geografia. Aliás, eram as 2 matérias que eu ia bem, o resto bem meia boca, diga-se de passagem. Dominava bastante o conteúdo, aí fui para a faculdade, para a PUC, quando acadêmico de Direito, e ali nasce todo o contexto. Fui assessor também na Assembleia Legislativa. E, claro, a paixão é uma coisa, a política é uma coisa que você nasce com ela dentro de você, né? Eu, particularmente, sempre fui um indignado. Lembro quando eu era pequeno, eu falava para minha mãe assim, mas por que, eu tinha meus 8, por que aquele cara tá passando ano novo ali, dirigindo ônibus, e eu tô aqui comendo com a minha família, né? Minha mãe tinha que me explicar. Eu sempre fui um indignado por várias questões sociais. Então, enquanto houver esse poder de indignação, eu acho que faz parte. Então foi por isso que eu comecei na vida pública
E aí fui candidato a vereador a primeira vez, nunca tinha sido candidato e acabamos ganhando a eleição. Sempre pelo PTB? Sempre pelo PTB. Já fui filiado, isso é curioso, na juventude, eu fui vice-presidente do PP. Ah, do PP. É uma coisa que pouco se fala, mas eu já fui vice-presidente da juventude do Partido Progressista. E aí, quando fui candidato, migrei para o PTB. E você sempre teve essa vocação aí para partidos mais centro-direita? Sim. Na sua militância? Sim, ideologicamente, hoje, claro que as coisas mudam um pouco, enfim, com o tempo, mas eu sempre fui considerado um cara de centro, né? Sempre muito voltado ao centro. Mais ao centro da direita do que o centro-esquerda. Isso é óbvio, nunca escondi. Partidos realmente que tenham mais ou menos essa concepção. Analisando as bandeiras que você defende, a gente vê muito que você briga pela questão de igualdade, de oportunidades, e isso focado muito nas pessoas com deficiência. O porquê essa atuação? Você falou que sempre foi muito indignado aí, né, no que você via na sua infância, adolescência. Poderia falar um pouco mais disso? Sim, até eu me indignar com o que aconteceu comigo, né? Eu fui vítima de um acidente de trânsito, acabei perdendo meu braço esquerdo no acidente de trânsito e tenho amputação do meu antebraço, uma história muito bacana, até porque eu fui o primeiro homem do mundo a fazer um teste, mexer uma mão biônica com o cérebro, apareceu no Fantástico, Discovery Channel, CNN, tantos outros lugares, foi muito bacana esse nosso trabalho. E quando nós ganhamos a eleição a primeira vez, digo nós, o nosso grupo, eu estava um pouco perdido na Câmara, no primeiro ano. Então eu estava sendo aquele vereador costumaz, aquele vereador tradicional de alvará, lombada, sinaleiro. E com todo respeito a quem faz isso, eu gosto muito, acho que são demandas da sociedade, mas não é para isso que eu fui eleito, eu estava precisando algo a mais. E aí um dia, um rapaz que trabalha comigo, o Itamar, ele me chamou num canto e falou: Pierre, eu acho que você tem que ter uma pauta, nós estamos sem pauta aqui, você precisa de causa. Política não se faz sem causa. Eu falei, pois mas minha causa é mexer com a sociedade, mas de que forma? E aí ele disse, olhe para você, né? Você se indigna tanto com os outros, você tem uma deficiência, tem uma história de superação, então vamos escolher uma causa. E aí nós escolhemos a área da pessoa com deficiência, que até muito tempo era tido como área dos coitadinhos. Então nós brigamos para quebrar isso, para trabalhar a inclusão, para trabalhar acesso. Acabei de sair do CREA, por exemplo, hoje, quando fui dar uma palestra de acessibilidade. Então, essa foi a forma que eu encontrei, então, de entrar num viés mais social e inclusivo da área da pessoa com deficiência. E dentro dessa perspectiva, tem alguns projetos que você defende. Um deles é, aqui, a inclusão da disciplina de Libra nas escolas municipais. E gostaria que você falasse a importância dessa disciplina no ensino público municipal. Eu voltei, se não me engano, 20 dias, eu fui para Brasília agora, tive uma reunião com a Priscila, que é até esqueci o sobrenome dela, ela é a ministra, vamos dizer assim, da área da pessoa com deficiência, ela é a secretária nacional da pessoa com deficiência, né? Nós não temos um ministério para isso, então nós estivemos com ela lá. E ela é surda, né? Ela é surda, e convidei ela para vir a Curitiba, ela vai estar aqui, se não me engano, dia 16 de maio, se Deus quiser, esse convite foi oficializado, foi confirmado. E a importância de Libras é porque nós precisamos nos comunicar inclusão 100%, que é com o público surdo, que nasce surdo ou se torna surdo, com uma deficiência auditiva, e é uma pessoa igual a qualquer uma de nós, assim como é o cego, assim como é o amputado, assim como é o autista, assim como é o Down. Então nós trabalhamos essa inclusão de uma forma macro. E Libras hoje virou moda, graças a Deus que virou moda, né? Até por conta da Michele Bolsonaro. E nós inclusive colocamos agora, fizemos um pedido para o presidente da Câmara de Curitiba para que coloque Libras na sessão da Câmara. Para que as pessoas possam, através do YouTube, também estar acessando esse conteúdo que eu considero muito importante. Em relação a pessoas com deficiência, a gente vê, até uma pergunta que eu tenho, a gente vê muita dificuldade hoje dos pais que têm os seus filhos na escola pública municipal em conseguir tutores. Gostaria que você falasse, que até foi alvo de algumas perguntas antes de eu vir aqui para o programa. Falaram, pergunta lá para o vereador, meu filho tem um problema que necessita aí de um tutor, problema com autismo ou
alguma, digamos, algum diagnóstico próximo ao autismo, porque às vezes a criança não tem autismo, mas precisa de um tutor. Como buscar isso junto à prefeitura? Bom, são dois momentos. Primeiro tem que saber se é a inclusão no estado ou no município. Então, assim, no estado ainda funciona de uma forma engatinhando. É uma crítica positiva e construtiva, eu espero que o estado corrija isso para frente, mas hoje no estado não funciona, tá? Funciona com muita deficiência. No município de Curitiba, nós temos os acadêmicos para suprir essa necessidade. Eram 200 quando começou a gestão e hoje esses números eu estou arredondando, tá? Para facilitar. Eram 200 quando começou a gestão e agora nós estamos com 800. Então, assim, nós estamos trabalhando muito forte essa área da inclusão para que a pessoa tenha esse tutor ou acadêmico na rede pública. E estamos também querendo que se faça um controle maior de quem são essas pessoas que realmente precisam do tutor. Porque nós temos que atender a toda a demanda. Mas muitas vezes o pai entende que a criança tem que ter o tutor, o médico acha que não tem que ter e a escola acha que tem que ter. Então, e aí é o contrário também. O pai acha que tem que ter, o médico acha que tem que ter e o núcleo da educação entende que não. Então nós estamos tentando encontrar, através do projeto de lei que eu já redigi, está lá na minha gaveta, só não protocolizei ainda, porque eu quero ter uma reunião com a secretária de educação para alinhar bem esse processo, mas hoje é o que tem caminhado bem no município. Não é perfeito, mas está caminhando muito bem. São crianças com deficiência, pessoas com deficiência que precisam ter um acompanhamento para a evolução, inclusive no caso do autismo, que são casos mais emblemáticos. O que nós não podemos é ter tutores para limpar neném. São coisas diferentes. Nós precisamos de tutores acadêmicos para fazer com que seu filho evolua, melhore, dê condições de vida ao seu filho melhorar, ao aluno melhorar. Mas eu não posso ter um tutor para suprir necessidades básicas de crianças. Isso não foi para isso que foi feito a construção desse modelo. E para quem tem, por exemplo, nesses casos aí que você mencionou, a gente vê alguns casos, por exemplo, o pai acha que é necessário, o médico, quem está acompanhando o tratamento, acha que é necessário, mas o núcleo de educação, às vezes ali do colégio, ali, ou quem é responsável ali no colégio, às vezes segura aquilo ali, não dá um retorno. O que você indica para esses pais? O que eles têm que fazer? Bom, eu acho assim, primeira coisa é procurar o núcleo de educação do seu bairro, que é o DAEE, que é o Departamento de Inclusão da Educação. Então, traduzindo aqui para um português aqui mais claro. Vá na regional, tá? Então, se teu filho está numa escola no bairro Novo, vai na regional do bairro Novo, Sítio Cercado, procura esse núcleo de inclusão e fala direto com esse núcleo. Ele vai fazer uma avaliação. Se eventualmente, e aí tem um problema, porque pode acontecer do dia dizer não, ele não precisa, mas aí ele tem um laudo do médico. Então nós estamos lutando para que isso seja dividida, essa tarefa, e não fique sobrecarregada no núcleo. Mas o caminho correto é procurar esse núcleo de inclusão, ou até mesmo o nosso gabinete, que essa é a nossa função, nós temos todas as informações, nós trabalhamos com isso diariamente, e temos um núcleo também no prédio Delta, lá na João Galberto, na prefeitura, que são pessoas que recebem muito bem os pais para dar esse encaminhamento. Que é a Secretaria de Educação. Sim. Sobre os projetos de lei relacionados ao autismo, você tem o 14809-2016, que fala da Semana de Conscientização, e o 14913-2016, que é o que fala do diagnóstico precoce do autismo. E além também do trabalho da intermediação do programa de capacitação de pais e cuidadores de autistas. Podia falar um pouco? Sim. Tentar resumir para você, até para dinamizar o assunto. Semana da Conscientização foi feita justamente porque não há conscientização no Brasil e na cidade do que é o autismo. Pessoas com autismo e seus familiares sofrem preconceito da sociedade e da cidade. Então a Semana de Conscientização, ela vem ao encontro, ela vem de encontro a isso, ou seja, contra a quebra de preconceito, aliás, a favor da quebra de preconceito, contra a pouca informação.
Então nós trabalhamos isso a Semana da Conscientização, só para que vocês saibam. Terminou domingo, a Semana de Conscientização no projeto nosso. Na primeira vez que eu fiz esse projeto, eu fui em um seminário. Esse ano eu já fui em mais de 15 e participei de mais de 30 eventos. O que é isso? É sinal que as coisas estão melhorando. Ainda estamos longe, mas estamos melhorando. Tivemos depoimento de uma mãe que foi bem atendida no Shopping Curitiba. Tivemos o depoimento de pais que já estão sendo acolhidos, de crianças que não estão sofrendo bullying nem perseguição, porque têm o transtorno do espectro autista, que estão sendo aceitas melhor nas escolas e no seu meio. Então, Semana de Conscientização é isso. Quebra de preconceito. Diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce ele é feito porque se o autista não for diagnosticado até os 3 anos de idade, a chance de evolução dele diminui. Ou seja, se ele for diagnosticado do 0 aos 3, a chance é muito maior. Se ele for diagnosticado dos 3 em diante, ainda é boa, mas começa a ter um retardo na evolução. Então nós precisamos melhorar isso, por isso a lei do diagnóstico precoce. Sim. E trouxemos para Curitiba, junto da Elise, do ICO Project, a Elise Matos, que faz um programa de capacitação da Organização Mundial de Saúde para todos os pais saberem como lidar com essa situação. Esse, para mim, é um programa que é maravilhoso e não tem nada igual no Brasil. E como que funciona esse programa? Tem tem data, período, como que é? Eles estão já trabalhando, eles estão em contato com a saúde mental de Curitiba, com os nossos servidores, treinando o que a gente chama de Masters Trainers, entendeu? Que são os servidores que vão ramificar isso. Então você terapeuta lá da saúde e você já está trabalhando para explicar para os pais lá na ponta como funciona. Esse programa vai durar aí mais um ano e meio. Eu acho que até dezembro desse ano deve estar a fase de conclusão desse processo. Tá. Vamos avançar então aqui na pauta. Você é líder do governo desde o início do mandato do Rafael Greca, do atual prefeito. Como que tem sido esse seu trabalho na Câmara Municipal? Por que você aceitou essa tarefa? Como que foi uma pergunta que eu tenho que muitos, mas por que o Pierre, líder do governo? Como que o Pierre foi escolhido como o homem de confiança do Rafael Greca? E o mais curioso, que eu sempre repito, sem ter apoiado ele no primeiro turno, né? Eu faço questão de deixar isso muito claro, porque as coisas na política ela tem que ser construída com verdade. Não adianta as pessoas sabem quem é você. Então assim, eu tenho histórico, todo mundo sabe, eu apoiei o ex-candidato o Gustavo no primeiro turno, né? E depois, no segundo turno, quando ele perdeu a eleição, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ia com o Greca ou eu ia com o Leprevô. O Greca tinha no meu entendimento, melhor conteúdo para aquele momento da cidade. Ele estava mais preparado para aquele momento que a cidade precisava. A cidade atravessava alguns problemas e eu achei que o Greca, naquele momento, era a pessoa mais indicada para esse processo. Só que o Greca ganha a eleição, o segundo turno, com 3 partidos. Ele ganha com o PSB, do Maurinácio, né? Do Luciano Dutti também na época. Que já tinha declarado apoio a ele. Ganha, se não me engano, com o Democrata e com o PSDB. E com mais ninguém. O partido que vai... O único partido, e com o PMN do próprio Rafael Greca. Sim. O único partido que vai com o Greca no segundo turno é o PTB. E nós nos reunimos, a nossa bancada, eu, o deputado Alex Canziani, e fizemos uma escolha. Eu falei, olha, nós vamos ter que escolher, porque eu não posso, como vereador, na época até tinha sido acho que o 5º ou 6º mais votado em Curitiba, eu não podia ficar ali em cima do muro, eu tinha que me posicionar, ou ir para casa. E aí nós tiramos um bom senso, fomos até o prefeito, falamos, prefeito, seguinte, olha, nós entendemos que você é o melhor projeto para a cidade. E quando ele ganha a eleição, foi-se escolher o presidente, e o presidente era o Sérgio do Poço, Serginho Balaguer, que era do PSDB. E não se encontrou um nome para liderança. E os próprios vereadores foram até o prefeito e disseram, olha, um nome aí que pode encarar o momento que você vai precisar é o do Pierre. Claro que isso você sofre restrições, como eu disse, eu não era do grupo, era de um outro grupo político, e eu aceitei. Quando ele me fez o convite, eu fui muito claro a ele e disse o seguinte, vou com o maior prazer, desde que a política da pessoa com deficiência que é que eu defendo não morra.
E aí eu escolhi, ele me deu essa oportunidade de escolher a Denise Moraes para comandar a pasta da pessoa com deficiência. E aí eu pensei, se o prefeito ganhou a eleição, está sendo tão cavalheiro comigo em me convidar, aceitou um nome para a política pública que eu faço, por que não encarar esse desafio? Eu não sabia que eu ia encarar o pacotaço já, o plano de recuperação em fevereiro, março, né? Mas sou muito grato ao prefeito, tenho um bom relacionamento com a equipe do prefeito Greca e estou muito satisfeito à frente da liderança. É um trabalho muito árduo, dificílimo, bastante complexo, mas temos aí uma boa relação. Eu acho que para a cidade ele foi o melhor e tem dado esse retorno. Você falou do pacotaço, e esse pacotaço aí, como que foi a experiência? Você mesmo falou, não sabia que ia encarar o pacotaço. Como que foi a experiência de encarar esse pacotaço, que teve manifestação, vocês tiveram que fazer uma sessão lá, na Ópera da Arame, como que foi isso daí? São dois momentos, né? Primeiro momento de muita apreensão, porque nós tivemos a Câmara invadida, tivemos ofensas, tivemos vereadoras, mulheres agredidas, o sindicato fez uma tortura muito forte contra os vereadores, né? Só que quando você começa a ver número, e o prefeito e o secretário de governo te chamam e diz assim, ou aprova ou não tem dinheiro nem para o servidor e nem para a cidade, é aí que você separa o político do politiqueiro. Né? É aí que você separa quem quer fazer política e ajudar a cidade e quem quer ir para a rede social, ganhar curtida, ganhar like. Né? Eu coloquei o nosso passivo, o meu ativo político à prova. E a minha equipe mesmo muito receosa. Né? Nós tivemos o vidro apedrejado no meu gabinete, nós tivemos o meu carro, eu tive que sair 4 horas da manhã sob escolta porque eu estava sendo ameaçado, tudo isso aconteceu. Mas nós votamos um plano onde tinha 2,1 bi de dívida, onde os servidores não iriam receber e onde a cidade não tinha nem medicamento na prateleira. Eu pergunto, o que eu faço? Encaro ou fujo? Não tem muita opção nessa hora. Nessa hora, aquela que você faz é aquele sonho de infância, né? Se eu tivesse lá, como eu faria? E eu lembrei disso, da minha faculdade, lembrei da minha adolescência. Eu falei, esse momento de embate tinha que ser comigo. Quem me conhece sabe que eu gosto do embate, do bom debate. Eu enfrento a polêmica, eu não tenho medo da polêmica, eu não tenho medo dos assuntos espinhosos, porque isso faz parte da minha personalidade. Não adianta eu fugir disso. E do prefeito também. Agora, você tem que encontrar um bom senso para tentar trabalhar isso. Foi difícil, nós conseguimos votar o plano sobre muita pressão, sobre muita complexidade, mas acho que no final das contas a cidade, o resultado está aí, asfalto, obra, medicamento, terceirização de OS tocando UPA, eu acho que as coisas na cidade estão indo bem, graças a Deus. Mas sobre o pacotaço ainda, então, a saúde financeira do município, na época, estava comprometida, por isso que era necessário... Veja, Rafael, quando eu era vereador na época, né? Claro que nós tínhamos números, e aqui é óbvio que o ex-prefeito também pegou uma economia péssima no Brasil. Só que não tem como você fazer gestão sem pagar o fornecedor que quebrou. O prefeito Rafael Greca conseguiu pagar dívidas de pessoas que tinham fornecedores de 30 mil reais, 40 mil reais, e 7 milhões, 20 milhões, 40 milhões de reais. Esses 2,1 bi de dívida era o valor real. Né? Então, ou fazia aquele... Eu até hoje tenho servidor que não gosta de mim. Vou levar isso talvez pro resto da minha vida. O que eu vou fazer? E tem servidor que me agradece e entende o momento. Então eu digo assim, eu não podia naquele momento fazer um discurso para uma parcela do servidor público de Curitiba. Eu tinha que fazer, mais do que um discurso, uma ação para o servidor público da cidade e para a cidade num todo. Ora, como é que eu ia votar um plano que ia beneficiar, como é que eu ia votar um plano do magistério que ia dar 260 milhões de reais no caixa? Ah, você não gosta de professor? Eu amo professor, eu amo. Eu tenho um vínculo com a educação dessa cidade histórico, maravilhoso. Mas eu não posso ver aqueles números e dizer, não, vamos ver mais ou menos aí como dá para fazer o famoso jeitinho. Que é o que está acontecendo, o que aconteceu em Porto Alegre, é o que aconteceu em Floripa, é o que está acontecendo em Minas, né? Então assim, no Rio,
Eu não precisa nem falar. Eu não preciso nem falar que a turma está presa, né? Isso aí, esse é o exemplo maior que a gente tem. Então, eu acho que eu particularmente não me arrependo de ter me posicionado naquele momento, como eu fiz, da forma como nós fizemos, e até um dia ter fechado a própria Câmara para ter recuado e votar o plano em outro lugar. Antes de você falar, você falou em servidor público municipal, tal. Tem uma pauta hoje na Câmara Municipal, que é o projeto de lei em relação ao PSS. Você vai falar disso, mas antes nós vamos para as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima. Olá, doutor Rafael, boa noite. Pedro dos Santos Lima Guerra deverá restituir ao cofre estadual cerca de R$ 67.344 corrigidos, além de pagar uma multa de 10% deste valor. A determinação é do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que julgou irregular a remuneração cumulativa de cargos de diretor-presidente e conselheiro da extinta Copel Brisa Potiguar S.A., empresa criada pela Copel, com o objetivo de atuar na produção de energia eólica no Nordeste brasileiro. Em comunicação de irregularidade do TCE, apontou que Pedro Guerra recebeu os pagamentos indevidos durante 1 ano e 4 meses, entre outubro de 2016 e outubro de 2017, remunerado pela Copel Brisa, e de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, pela Santa Maria Energias Renováveis S.A. A remuneração cumulativa pelos cargos de presidente e membro do Conselho de Administração é vedada expressamente pelo Conselho de Controle das Empresas Estatais. O relator enfatizou que Pedro Guerra assumiu as funções de presidente e conselheiro administrativo da empresa, 6 meses após a entrada em vigor da deliberação da CCEE. Constituída em 2015, a Copel Brisa foi incorporada à Copel Renováveis em 20 de dezembro de 2017 e posteriormente extinta. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Pedro Lima, que não é o Pedro da matéria, né? Para deixar claro. Então, a gente tem, próxima semana, provavelmente em segunda votação, a questão do processo seletivo simplificado. Vai ter uma alteração na lei orgânica. Tem alguma certa, digamos assim, insatisfação, reclamação aí dos servidores, de parte dos servidores dos sindicatos aí. O que você pode falar aí, explicar melhor essa alteração? Os sindicatos sempre vão reclamar, né? Toda vez, tudo que é bom para a cidade, para eles é ruim, né? Na verdade, é um pequeno grupo desses sindicatos que estão ali gritando lá na Câmara. Cada vez eles estão menores, né? Então, o que acontece? O PSS simplesmente vai servir porque durante muitos anos os servidores pediram licença, se aposentaram, licença prêmio, licença sem vencimento, licença disso, licença daquilo. Pois bem, a cidade não pode parar, né? Nós precisamos encontrar uma forma, antes do concurso público, ou melhor, até que o concurso público se encerre, de contratar. Qual é a forma? Processo simples, processo seletivo simplificado. É uma forma de que não prejudica o atual servidor, em absolutamente nada, e dá condição para que a população receba em sala de aula um professor e receba mais médicos, só para vocês terem um dado. Nós chamamos 142 médicos no último concurso, 37 se apresentaram. Eu acho que isso diz tudo. Será que a prefeitura oferece, quando a pessoa vai fazer um concurso, ela não sabe quanto ela vai ganhar? Ela não sabe? Quando eu fui me candidatar a vereador, eu não sabia o ônus e o bônus que eu ia ter, eu não sabia as contas. Claro que a gente sabe. Quando você fez a tua escolha de vir para a televisão, quando eu escolhi ser vereador, quando eu escolhi ser advogado. Então, eu não escolhi o concurso público, como outros escolheram. Então, que é uma benção. Parabéns para quem estudou e passou. Agora, as pessoas não podem ficar à mercê desse processo, onde muitas pessoas estão se aposentando, e justamente tem que se aposentar, justamente pode pedir suas licenças, mas eu não posso deixar o povo lá fora esperando a boa vontade do sindicato para ver o que o sindicato... Porque o sindicato não governa a cidade, quem governa é o prefeito Rafael Greca e a Câmara dos Vereadores. Então, com toda a tranquilidade, o PSS vai passar, os vereadores... Temos um vereador novo lá, o Erivelto, que chegou e já se posicionou a favor, me surpreendeu positivamente, porque foi lá e mostrou, não, peraí, uma coisa, não sou base,
de apoio, mas estou com a cidade lá fora me esperando. Precisamos nos posicionar. Então eu acho que isso acabou acontecendo e foi positivo. E vai ser positivo para a cidade. Só para você explicar melhor para o nosso amigo telespectador, esse projeto de lei ele amplia o leque de possibilidades para contratação via PSS. Porque já existe. Era restrito a algumas funções e com essa alteração, por exemplo, para médico vai ser possível. Só não pode guarda municipal, porque daí é segurança pública, o regime é diferenciado. E daí é por um tempo limitado, no caso. Tempo limitado, 2 anos, até também chamar um novo concurso. Tá? Porque o que o prefeito, pelo menos é o que eu vi da declaração do prefeito, é que, como você falou, é uma dificuldade muito grande. Porque o processo do concurso é muito demorado. E às vezes você faz o concurso e não preenche todas as vagas. 120 dias, é igual a licitação, né? Você vai fazer uma licitação, aliás, a 869 tem que mudar urgentemente, né? 866, porque tanto o processo licitatório quanto o concurso é tão demorado que atinge na ponta o povo. Atinge o povo, nós temos que estar preocupados com o povo. A preocupação do prefeito da Câmara é cuidar das pessoas que estão lá na ponta. Essa é a nossa função. Por isso que eu digo, façam uma crítica. Fiscalizem os vereadores, os deputados. Vejam, hoje existe um modelo aí que você postar qualquer coisa para ganhar like na rede social. Isso não é fazer política. Fazer política é você ir atrás, você ter um problema e encontrar a solução para resolver esse problema. Eu acho que nesse ponto, ninguém pode falar do prefeito de Curitiba e nem do secretário de governo, Luiz Fernando Jamur, que todo o tempo trabalham para levar o serviço melhor para a cidade de Curitiba. Um outro tema de extrema relevância para a cidade, vocês já estão há algum tempo discutindo, o projeto de lei foi entregue o ano passado, que é a nova lei de zoneamento urbano. Teve uma audiência pública, se não me engano, semana passada, discutindo isso. Gostaria que você falasse um pouco sobre ela. Tem algumas alterações que me parece que a perspectiva é para a cidade daqui 20, 30 anos. Essa adequação que vocês estão querendo, readequação que vocês estão querendo fazer. Mais ou menos isso, Rafael. Veja, são 2 momentos também. Lei de zoneamento, o plano diretor já foi votado lá atrás, e agora a lei de zoneamento. A lei de zoneamento vai dar parâmetros e mudanças. Parâmetros para onde a cidade, mudanças para onde a cidade vai crescer e de que forma serão esses parâmetros, né? Então, nós fizemos uma primeira audiência pública. O G10, que é o grupo aí que tem conselhos como o Sinduscom, o Conselho dos Arquitetos, a ASBEC, que é o Conselho dos Engenheiros, reuniu com o IPUC, né? E o IPUC já atendeu em 97% a demanda da sociedade civil. Tá? Tem 3% alguns itens que, parâmetro de potencial, construção, constrói mais 2 andares, aqui não pode, o que é ZR Batel, o que não é e tal. Esses parâmetros ainda nós estamos debatendo. É claro que você tem que dar o norte para os próximos 10, 15, 20, 30, 50 anos para a cidade. Né? E a lei de zoneamento, ela não delimita mercado, o que delimita mercado é a economia. Né? Se a economia vai bem, o mercado vai bem. A lei de zoneamento vai trabalhar esses parâmetros. Se na tua casa, na tua região, você tem uma casa, mas agora pode construir um prédio, falando assim para o lugar, para o linguajar um pouco mais leigo. Se agora você pode, o que era hospital pode se transformar em uma praça. Então você vai ali fazendo esses parâmetros. Então a ideia é que a cidade avance com isso. A Câmara está atenta, eu estou lá na Comissão do Urbanismo, e nós devemos votar isso o quanto antes, se Deus quiser, até junho, já resolver de uma vez a lei de zoneamento para os próximos 30 anos da cidade. Ponto importante que eu estava vendo sobre isso é a questão do centro. Vocês, me parece que nessa nova lei de zoneamento, vocês querem atrair mais moradias para o centro. O porquê dessa razão de mais moradia? Vocês querem, de repente, tentar movimentar mais o centro no período noturno? E moradia compartilhada também. O que é isso? Que você tem um prédio onde possa ter escritório e onde você morar também. Como que é na Europa? Na Europa, os grandes centros, você vai lá em Roma, o lugar mais caro de Roma é o centro. Paris também. Se você tiver uma casa perto da Champs-Élysées, se tiver um apartamento no Coliseu, você vai pagar milhões. Nós precisamos também adotar esse critério, bem nisso do que você falou. A cidade precisa ser habitada por pessoas e não para
para o comércio de droga e não para sacanagem. E não, nós precisamos fazer com que as pessoas saiam, frequentem, povoem as praças, os centros. É essa a intenção da prefeitura. A área central de Curitiba ser valorizada, ser ampliada, que a pessoa possa sair de casa e pedalar, que a pessoa possa de casa andar, comprar um pão na panificadora do lado. Porque é assim que nós vemos moradia. Hoje você não compra, você não vai sair da tua casa de carro para comprar um pão. Se você está fazendo isso, está alguma coisa errada. Onde você está morando, ou no teu conceito, porque não é possível que você tenha uma panificadora a 2 km de casa. Né? Então, inclusive quem está morando no Ecoville, se o cara está morando em qualquer outro lugar da cidade, hoje ele tem esses comércios perto. A ideia é fazer com que a pessoa cada vez mais saia, viva a cidade, curta a cidade e ande a pé, claro, com segurança. Esse é o projeto, é essa a intenção. E do ponto de vista do comércio no centro, isso não vai prejudicar em nada, né? Como você vai melhorar, porque se eu tenho pessoas que estão morando no comércio, eu posso deixar aquele comércio até mais algum tempo aberto. Se eu tenho um comércio no centro, vamos dizer, uma panificadora na área central, você até pode, até às 6, a panificadora está ali, ele passa, compra o pão e sai do trabalho e compra. Mas e se eu estou morando ali? Deu 8 horas da noite, desço, não tenho mais nada embaixo, o comércio está fechado. Isso é ruim, isso é péssimo. Nós precisamos de restaurantes, nós precisamos de bares, nós precisamos de lanchonetes, nós precisamos de comércio aberto. Nós vamos fazer com que a cidade viva. Nós vamos ocupar a cidade. As cidades foram feitas e devem ser feitas para as pessoas. Essa é a intenção da gestão do prefeito, Rafael Greca. Fazer a cidade para as pessoas. Nós estamos tentando trabalhar isso. Outro aspecto que está tramitando lá na Câmara é a questão do sistema de bilhetagem eletrônica. Excluiu o uso do dinheiro e, posteriormente, a função do cobrador. Voltou para o CCJ da Câmara. Queria que você falasse um pouco disso, que também é um assunto polêmico. Primeiro, que é bom explicar para as pessoas que ele é um projeto autorizativo. Ele autoriza a bilhetagem eletrônica na cidade. Ele não está escrito que ele tira a função do cobrador. Essa é a primeira coisa que nós vamos deixar claro. Segundo, na convenção coletiva de trabalho entre os sindicatos e os cobradores, foi feito esse acordo de que poderia se instalar a bilhetagem. E foi feito um acordo de que haveria um tempo para se instalar a bilhetagem e haveria um tempo também para que esses cobradores fossem relocados. Isso me lembra muito o Uber. Isso é muito parecido com o Uber. Quando o Uber chegou em Curitiba e eu fui um dos 3 vereadores que votou a favor, o resto, eu, Johnny Stica e o Pessutti. Lembro bem de alguns que saíram pela tangente. Isso é parecido, gente. É modernidade. Onde é que está escrito? Veja, nós não estamos acabando com a função do cobrador. O que eu não posso é ter um cobrador com dinheiro ali para daqui a pouco vir um cara armado e tirar a vida dele. Nós precisamos também ter esse bom senso. Então nós estamos encontrando formas de autorizar a bilhetagem eletrônica na cidade, que é algo absolutamente moderno. Nós não podemos parar no tempo, nós precisamos avançar e precisamos cuidar da questão social que é os cobradores. Mas, por um outro lado, os cobradores não têm vínculo com a Câmara e nem com a Prefeitura. Eles têm vínculo com as empresas de ônibus. E nós estamos agora eu conversei com o secretário de governo e vamos apresentar um projeto, talvez um substitutivo, para que possa deixar claro quanto tempo esse cobrador vai ter para ocupar a sua nova função dentro da empresa ou até mesmo a sua, vamos dizer assim, uma nova função, porque é justo e é merecido que eles tenham uma nova requalificação. Agora, a função de cobrador pode acabar ao longo do tempo, Sim. Daqui 5, 6, 7, 8 anos. Isso é possível que aconteça. Acabou a função do taxista? Não acabou. Na frente da minha casa tem um ponto de táxi que vive lotado, vive cheio. Pegaram a crise? Pegaram, como qualquer um. Minha mulher vende doce e também está sentindo. A minha mulher tem uma empresa de salgado e doce. Se perguntar para ela hoje como é que está o mercado, ela vai te dizer que 5 anos atrás era bem melhor. Ela sentiu também, entendeu? Graças a Deus não teve que demitir ninguém, mas não contratou também ninguém. Então, é um reflexo. Às vezes as pessoas pensam que, porque ele é político, ele não sente. Eu sinto dentro de casa, inclusive. Então, a gente precisa ter essa visão um pouco mais ampla das coisas. O Serginho do Poço esteve aqui, ele era o presidente anterior da casa, e eu comentei com ele que foi feita uma reestruturação na forma de comunicação da Câmara Municipal, principalmente no que se refere à transparência. Vocês estão aí com
com diversos canais de comunicação, transmissão ao vivo das sessões, das licitações também vocês têm feito cobertura. Gostaria que você falasse um pouco desse novo modelo, se você participou, como que aconteceu isso daí? Não, eu não participei, eu vou ser muito franco com você, nada que envolve a administração da Câmara eu participo. Eu só vou participar da administração da Câmara se um dia eu for o presidente da Câmara ou estiver na mesa executiva. Sim. Caso contrário, são medidas que o presidente toma discricionariamente, algumas vezes consulta, outras vezes não, é legítimo de cada presidente. Hoje nós temos lá o presidente Sabino Pico, ele não me consulta para tomar as atitudes e acho isso normal. Quanto à comunicação moderna, acho que mérito total do Felipe Oliveira, que está lá, o nosso comunicador, junto da equipe da comunicação da casa, com os servidores da casa, que tem dado retorno, e é uma questão de modernidade. Hoje a Câmara tem Instagram, hoje a Câmara tem YouTube, hoje você acompanha a Câmara ao vivo. Eu acho que tudo isso faz a diferença. Aliás, isso é óbvio, porque aqui nós estamos falando para a Transamérica, mas você acabou de dizer, ou no YouTube, me acompanha no YouTube. Então, daqui a pouco é capaz que tenha mais pessoas no telefone do que de frente para a televisão. Sim. Isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Mas mérito total do Felipe Oliveira, claro, o presidente Sérgio fez uma boa gestão, uma gestão longe de escândalos, o que já é muito, né? Assim como o vereador Salamuni, assim como o vereador Ailton, que foram os ex-presidentes, que fizeram uma ótima gestão no plano, na minha opinião, no plano econômico, mas alguns não no plano moderno. A Câmara é muito atrasada. Nós temos lá no meu gabinete 7 servidores, 4 computadores. Que modernidade que é essa? Eu não tenho como me comunicar com o meu eleitor se não for através das minhas redes sociais, daquilo que eu faço. Né? A Câmara não tem hoje um serviço como a Assembleia tem, um serviço de informação, eu digo um acesso maior que a gente possa comunicar, seminários, palestras, vamos melhorar muito nisso. Né? Então, inclusive na parte de ferramenta de estrutura pública. Né? Deixar bem claro aqui que eu não estou pedindo verba de gabinete, porque eu sou contrário. Já deixei isso muito bem claro, que eu sempre fui contrário à verba de gabinete. Aliás, a Assembleia está cheio disso, né? Na Câmara não. Então, nós fazemos um trabalho bem focado, bem tranquilo, mas a Câmara precisa se modernizar. Na parte de comunicação está muito bem. Então, você fala, digamos, modernizar na parte, se diz... De ferramentas. Você quer um projeto de lei, a tramitação, você tem como acompanhar isso na Câmara? Não, estou dizendo assim, como é que eu não tenho computador para toda a minha equipe? Sim. Como é que eu não tenho hoje, como é que eu não tenho uma ferramenta, a ferramenta acessível, né? Por exemplo, nós não temos Libras lá na Câmara. Né? Hoje o surdo vai lá, não tem nem a menina da recepção lá consegue, ninguém consegue receber um surdo hoje na Câmara. Estou falando de várias formas de acesso, acessibilidade como um todo, desde uma boa máquina de ferramenta operacional, que hoje é o computador, né? Desde o mobiliário nosso. Quer dizer, a Câmara é atrasada, ela precisa melhorar para que as pessoas... O plenarinho nosso. Você vai fazer uma audiência pública na Assembleia, é bacana. Você tem um plenarinho, você tem uma boa condição e tal. Você vai na Câmara Municipal hoje, cabe lá 100 pessoas. Entendeu? Podia caber 300, 400, um auditório bacana, confortável para que as pessoas vão lá acompanhar a Câmara. Entende? Então, eu acho que a Câmara ela é ruim de acesso a ela. Ela melhorou muito, veja, ela melhorou muito, desde a época do Salamuni, até passando agora pelo Sabino, ela melhorou incomparável ao que ela era lá atrás. Mas ainda nós precisamos melhorar um pouquinho, porque eu acho que as pessoas buscam isso. Né? Elas querem se informar, elas querem esse acesso. Eu acho que a ferramenta de trabalho ainda falta um pouquinho, mas vamos lutar para que isso aconteça. Enquanto isso, nós trabalhamos o que a gente tem. O Vinícius Martins faz uma pergunta aqui sobre os pontos conflitantes entre a PEC da Previdência e a reforma já feita pela Prefeitura. Você tem conhecimento? Eu acho que, veja, eu tenho um ponto conflitante, assim, eu não sei se ele quer dizer se o que foi feito em Curitiba, se eu sou a favor ao que é feito. Como é que é o nome dele? Vinícius Martins. Vinícius. Diz que é colega da PUC, nosso. Nós PUCiano. Então é gente nossa, né? A gloriosa PUC. Saí de lá hoje, também fui dar uma palestra no CREA. Vinícius, veja, eu particularmente na área da pessoa com deficiência, na reforma nacional, eu sou contrário. No resto, eu sou favorável. Curitiba, nós fizemos uma reforma do servidor que está dando muito certo. Está dando resultado, que não prejudicou nada daquelas pessoas que estão no processo de aposentadoria.
Muito pelo contrário, garantiu a aposentadoria daqueles que lá estão e nós enxugamos o para trás, ou seja, quem entrou vai entrar num novo modelo de previdência. Inclusive Curitiba fez lá o Curitiba Prev, que é uma nova forma também, se quiser, e não é obrigatório, o servidor pode aderir ao Curitiba Prev para não ficar lá no regime que era da prefeitura. Outra pergunta que eu sempre faço para todos os vereadores, 13º salário, qual a sua opinião? A favor, não me posiciono contra, sou a favor do 13º. Somos trabalhadores absolutamente regidos do mesmo modelo como é o Ministério Público, como é o deputado estadual, como é o deputado federal. Nós vamos parar a demagogia nesse país, não é através do 13º ou do encerramento do 13º que a cidade vai melhorar, que a cidade vai evoluir. Nós precisamos fazer discursos, nós vamos resolver o problema da população. Não é através do 13º, porque é contra ou que é a favor, que nós vamos mudar algum conceito. Até porque quem decidiu foi o Supremo, para deixar bem claro que não fomos nós que fomos lá suplicar o 13º. O Supremo decidiu que tinha que ser pago. Eu, particularmente, sou favorável, não escondo, não vejo isso como nenhum problema. Sou contra o retroativo. Isso que eu ia perguntar. Sou contra o retroativo. E já fui a favor. Uma época eu pensei, até assinei um documento lá, fiquei pensando, estava falando, não, mas o retroativo acho que daí é um exagero, fica ruim, até pela condição do que vive o país hoje. Né? Imagine, se pegar o retroativo hoje vai dar 50 mil reais. Então acho que não cabe nesse modelo atual do que nós estamos desejando para o país. O para trás esquece e acho que aquele nós não temos direito e eu particularmente sou contra. O para frente, aí eu acho que é uma questão, seria demagógico da minha parte dizer que eu sou contrário, recebendo, né? Fica ainda mais feio. Né? Ou então, aqui, nossa, eu recebi do 13º, vamos fazer uma doação, vamos então unir aqui e tal. Vamos fazer o serviço público como o governo tem que ser feito. Tem tanta coisa que o serviço público precisa. Nós precisamos cuidar das pessoas e não é através dessa demagogia barata criada por alguns no encerramento do 13º. Gostaria que você avaliasse, você mesmo falou que apoiou o Gustavo Fruit na última eleição, a reeleição dele. Eu falei porque eu sabia que você ia me perguntar. No segundo turno, você apoiou o atual prefeito Greca e agora a gente está já caminhando aí para aquele período já das especulações, quem vai ser candidato, quem tem boas possibilidades ou não. E o prefeito Rafael Greca, pelo menos nas pesquisas que saíram ultimamente, ele vem aí com uma boa avaliação. Como que você enxerga aí a situação do Rafael Greca? Você vai apoiar ele lá na eleição? Como que o PTB vai trabalhar? Vou apoiar com toda certeza. Não fico em cima do muro, como já te disse, não é do meu estilo. Vou apoiar de peito aberto, como eu costumo apoiar. Eu não costumo laranjar. Eu não costumo fazer de conta que apoio. Quando nós apoiamos, nós apoiamos. Foi assim que eu fiz com o Gustavo Fruit, apoiei de peito aberto, perdeu, foi para casa, encerrou, enfim, vida que segue. E vou apoiar o Rafael Greca por entender de que é o modelo de gestão mais preparado para a cidade. E aprender também de que essa continuidade, ela é benéfica. E talvez até um outro assunto, eu acho que nós deveríamos rever a reeleição no Brasil. Nós deveríamos trabalhar com uma faixa de 5 a 6 anos. Eu acho que 6 anos seria um bom sem reeleição. Porque você veja, o que vai acontecer com o Rafael? Ele vai ganhar a reeleição, se Deus quiser. As pesquisas apontam isso, que a cidade caminha para uma reeleição do Rafael Greca. Ele está indo muito bem, obrigado. Está lá com mais de 60% de aprovação. E aí eu te pergunto, veja como é complexo. Ele vai fazer primeiro ano e segundo ano, no terceiro ano vai ter que debater politicamente de volta. Mas o Rafael é candidato ao governo, estou dando exemplo, claro que ele nunca falou isso para mim, e não sou eu que estou... O Rafael ou qualquer outro, né? Vai ter que chegar e vai dizer, mas daí ele vai parar o terceiro ano, aí já não pode inaugurar mais obra, já não pode fazer mais isso. Então se ele for candidato, os 4 anos, encerrar a carreira dele como prefeito, seria maravilhoso, por exemplo, né? Porque daí ele pode inaugurar a obra, até faz 8 anos e encerra. Eu acho que a reeleição é algo que eu particularmente tenho minhas dúvidas. Só para cargo executivo e legislativo? O legislativo acho que tem que continuar. A legislação é completamente diferente do cargo executivo. Absoluto, até porque no legislativo se trabalham com pautas. Pautas não se encerram. Bandeiras e causas não se encerram. A minha área da pessoa com deficiência, eu comecei meu trabalho há 5 anos atrás e te digo que o que eu quero fazer, eu preciso de mais 10. O meu sonho para ver a cidade avançar, mais 20. Diferente do executivo.
No executivo, senão vira ditadura. O executivo, eu acho 8 anos muito e acho 4 anos pouco. Sinceramente, para você avançar numa cidade. Rafael fez 1 ano de administração de enxugamento de máquina, né? 6 ali, 7 meses, foi só resolver administrativamente. Agora, ano passado, apesar que ano passado, avalanche de obras, enfim. Mas nós não concluímos ainda. Mário Torinho, obras para concluir, a própria lei de zoneamento, que vai dar um... Então nós precisamos de tempo, né? Nós precisamos continuar esse modelo. Ganha outro, para tudo. É isso que vai acontecer. Pode escrever. Se ganhar outro prefeito, a cidade para 1 ano, e aí nós vamos ter mais 3 anos de morosidade. E se não tiver um prefeito com a boa vontade e a categoria de gestão do Rafael Greca, que ninguém pode questionar isso nele, a cidade para. Isso é fato. Por isso que, repito, o PTB vai apoiar de peito aberto o prefeito Rafael Greca, e posso apostar que é o único partido que já firmou compromisso com o Rafael Greca e o próprio democrata dele, né? Só faltava o partido prefeito não apoiar. Mas nós vamos sim, vamos para a reeleição com o prefeito, entendo que é um bom caminho para a cidade. Falar um pouco sobre a política nacional aí, estadual. A gente viu nessas eleições aí uma forma diferente de fazer política, né? Parte da rede social teve uma grande influência nas eleições. Tiveram vários outsiders, que a gente chama, né, que ganharam a eleição. A gente vê muitos aí se batendo aí. Não falo, muitos focam muito na figura do presidente Bolsonaro, mas a gente vê muita agenda legislativa aí que ainda não se encontrou. E quando a gente já recebeu alguns políticos experientes aqui, dentre eles até o Pessutti, que a gente estava falando fora do ar, ele mesmo fala que acha que foi uma eleição excepcional, que a tendência para as próximas a coisa se estabilizar novamente. Como que você enxerga esse momento político no país? Eu concordo com ele. Nós temos casos... Bom, essa eleição não preciso eu dizer o que aconteceu, porque todo mundo viu o que aconteceu, e não precisa estar na política ou entender da política para ver que se optou por votar no não político. Ponto final. O Bolsonaro era um não político, apesar de que estava lá há 20 e tantos anos, mas era um não político de carreira. A imagem dele. Isso. Ele estava lá e o povo... mas ele está lá há 30 anos, mas ele era o diferente do modelo. Sim. Aí você vai para o Congresso. A mexida do Congresso, a Assembleia Legislativa, sim, tem gente lá que nunca redigiu um mínimo de um projeto de lei, né? Diferente do próprio Gustavo Frutti, por exemplo, que foi eleito deputado federal. Sim. Diferente, por exemplo, do Luciano Dutti, que está lá e já é deputado federal. E tantos outros deputados federais. Eu fui agora para Brasília e me assustei com... Eu entrei no plenário, apesar que bastante rígido, fui com a deputada Luísa Canziani, que também é deputada de primeiro mandato, apesar que o pai já era deputado, mas é nessa linha muito boa que está acontecendo. Deputados que não fazem ideia do que estão fazendo lá. Não tem capacidade alguma para legislar. E isso é muito ruim para o Brasil. É a mesma coisa que você tirar o Greca e colocar alguém que nunca foi do executivo. Que aconteceu com o Romeu Zema em BH, em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Temos o Whitson em Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Então, assim, por exemplo, eu já recebi, por exemplo, que o próprio governador de Minas teve o passaporte, fez passaporte italiano falso, sem saber, quer dizer. Então, eu acho que esse modelo foi um modelo que vai acabar. Não tem como isso dar certo. Você tem que colocar pessoas dentro. Claro que vão ter novos quadros. O Francisquini já era... Você veja, pega o Felipe Francisquini na CCJ. Já tinha uma experiência da Assembleia. O menino tá indo super bem lá e tal. Você pega deputados que começam a ter um alinhamento em causa, saber o que estão fazendo. Agora, tem outros que estão ali... É que teve muitos que se elegeram com o momento eleitoral que propiciou isso. O PSL me tirou a minha cadeira de deputado estadual. Eu fiz 32 mil votos para deputado estadual e tem 9 deputados com menos voto que eu na Assembleia, né? Nós temos deputado de 13 mil, 14 mil, 17 mil, 20 mil, 22 mil e nós fizemos 32. Já para emendar, você concorda com essa nova regra que nós vamos ter para o ano que vem?
fim da coligação na proporcional? Então, mas aí que tá. A nova regra, fim da coligação proporcional, mas não vale o mais votado, né? Os mais votados. Eu sou a favor do modelo em que você valoriza a montagem de chapa. Eu acho que você pode escolher os partidos. Então, o PTB, nós vamos ter que... Eu não tenho dificuldade de montar chapa, mas vão ter outros que vão ter. Por que eu digo que eu não tenho? Sou líder do governo. O PTB é um partido interessante, é um partido de centro, um partido moderado, é alinhado com uma gestão municipal que está indo muito bem. Sim. Nós seremos procurados. Agora, como é que farão os partidos aí que ultrapassaram, que ficaram ali por pouquinho? Aqueles presidentes de partido que, para falar mais o português mais claro, o cara é presidente do partido, coloca debaixo do braço, vai lá sentar com o prefeito e negociar. Isso daí eu acho que vai acabar nessa próxima eleição. Isso acabou, isso é maravilhoso. Teremos menos candidatos, na sua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que teremos menos candidatos e teremos nós teremos mais representantes de partidos, ou seja, PSDB que fez 4, não vai fazer 4 mais. PTB fez 2, pode manter. Como o PSC, pode manter. Alguns vão manter, outros vão diminuir. Por quê? Porque todos vão ser obrigados a montar fazer chapa. Uma base, né? Todos vão ser obrigados. Então, provavelmente um partido que tinha 4 vai perder uma cadeira para alguém que não tinha nenhum, entendeu? Eu, particularmente, não é porque eu fui vítima disso, mas acho um absurdo alguém fazer, 50 mil votos para uma eleição de deputado e alguém fazer 25 e entrar. Um vereador entrar com 2.500 e alguém com 8, como já aconteceu, ficando fora. Você fez 31 mil, teve um deputado que fez... Não, teve deputado que fez 13. 13 mil, então. Fez 18 mil votos a mais e não entrou. Exatamente. É um pecado, né? Porque assim... Qual era a representatividade? Eu estou dizendo assim, a representatividade não é do deputado, é do PSL. Sim. A representatividade, nesse caso, foi que o PSL colocou um monte de gente lá, o efeito Bolsonaro tirou minha eleição. E eu respeito, entendeu? Nós não fizemos proselitismo nenhum de ficar colocando arma na mão e dizer e tal. Sim. Até votei no Bolsonaro no segundo turno, declaradamente. No primeiro eu votei no Álvaro Dias. Eu gosto de deixar bem claro meus posicionamentos, não escondo nada. Votei no Álvaro por ser paranaense, queria um discurso mais moderado no primeiro turno. Agora, eu não podia votar no PT no segundo. Não combina com a minha ideologia, não combina com aquilo que eu sempre preguei, não combina com esse modelo de corrupção que foi instalado no país nos últimos anos. Agora, é uma pena porque o Francisquini fez 450 mil votos e acabou tirando com todo o mérito ao Francisquini, que merece a eleição, mas acabou tirando algumas cadeiras, inclusive a nossa. Muita gente ficou de fora bastante com essa onda. Exatamente. Vereador, eu agradeço a presença, deixar aí esse minuto final aí para você fazer as suas considerações finais. Eu agradeço o convite, nós estamos abertos lá na Câmara, a política é uma arte de diálogo, de permanência, constância, o desgaste faz parte, mas as obras, as realizações também. Dizer, principalmente para o mais jovem que está nos observando nesse momento, que falta um discurso para o jovem. Acompanhe a política. A política é a arte da esperança e não da desesperança. Vamos fazer mais política, vamos construir mais caminhos, vamos acessar mais, vamos dialogar mais com a sociedade e vamos participar mais. Parabéns pelo teu programa, parabéns pelo teu trabalho. Estou lá à disposição na Câmara Municipal, nossas redes sociais, Pira_P, no nosso Instagram, nosso Twitter. Acompanhe nossas redes no Facebook também. Muito obrigado. Legal. Então, agradeço ao vereador Pier Petrozello, sucesso aí no restante aí de mandato, até 2020, sucesso nas eleições, sucesso no seu partido. Obrigado. E, de repente, aí, na sequência, vamos continuar o nosso bate-papo num outro programa aí. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Agradeço a sua audiência e semana que vem estaremos de volta às 19h30. Até lá. Um carro híbrido combina duas fontes de alimentação, eletricidade e combustível.
Quando ligado, o motor elétrico dá a partida. Ele é alimentado por baterias ou supercondensadores. Durante a aceleração mais forte, ou além de certa velocidade, um outro motor de combustão térmica funciona até substituir totalmente o motor elétrico. A gestão dos dois motores é complexa e feita por um contador de bordo que analisa a velocidade, a inclinação, a carga das baterias e a frenagem para distribuir a força. Uma parte da energia liberada durante a frenagem ou descida é recuperada para recarregar as baterias. Em certos modelos, a bateria pode também ser carregada através de uma rede, dando maior autonomia elétrica. Assim, o trajeto pode ser feito sem a utilização do motor térmico. Esta tecnologia ajuda a reduzir as emissões de CO2, mantendo a autonomia e o desempenho de um carro clássico. A principal fraqueza do carro híbrido ainda é a bateria. É preciso uma de grande capacidade para reduzir as emissões através de autonomia. Além disso, quanto maiores as baterias, mais custam caro. Elas são geralmente feitas de lítio, material escasso e difícil de reciclar.